Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é: se você é cristão, o Apocalipse não pode te assustar. Se o Apocalipse te assusta, você precisa rever a sua vida como cristão, e o seu posicionamento no corpo de Cristo, e reavaliar toda a sua caminhada ao lado de Jesus. Crente, cristão, ele não pode ter medo do Apocalipse, ele não pode ter medo da volta de Jesus. Se volta de Jesus e Apocalipse provoquem em você pesadelos, tem que ser feita uma correção de rota, porque tudo que está escrito neste livro, que para muitos pode parecer um filme de terror, é uma mensagem de esperança. É nele que reside a nossa esperança, como servos de Deus, como noiva de Cristo. Então o livro de Apocalipse é para ser para você algo maravilhoso, aprazível, belo, que te traga sonhos de esperança e não pesadelos de destruição. E para isso, nós vamos fazer uma leitura do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e 2, porque aqui já nos é dada a introdução, a revelação do que nós vamos encontrar em todos os 22 capítulos que o seguirão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que se tem visto. Palavra introdutória do próprio livro, revelação de Jesus Cristo. Tudo que está aqui nos é revelado pelo próprio Jesus, com o intuito de mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E aqui eu tenho um primeiro ponto de grande importância. O livro de Apocalipse, escrito por João, na ilha de Patmos, ele já tem aí pelo menos uns 2 milênios de circulação. E desde o momento em que ele começa a circular entre a igreja primitiva, a palavra que é dita na sua introdução é: esta é uma revelação do Senhor Jesus Cristo, dada aos seus servos, para que eles tenham conhecimento de coisas que brevemente devam acontecer. E nós já estamos há 2000 anos vivendo o brevemente. Brevemente vai acontecer, pastora Maria. Fazem 2000 anos que nós estamos vivendo brevemente. Porque a gente não pode jamais ter a arrogância de tentar enquadrar esse brevemente descrito no livro de Apocalipse na nossa cronologia, no nosso tempo. O nosso tempo falho e passageiro. A nossa vida é curta. Mas no tempo de Deus, uma chave dada pelo próprio apóstolo Pedro, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Então, no tempo de Deus, esses 2 milênios que se sucedem ao escrito original de João, é um segundo da eternidade. Então, da perspectiva eterna, esse brevemente permanece inalterado. E o livro de Apocalipse, ele vai usar um recurso literário que também é empregado no livro lá do Velho Testamento, que é o livro de Daniel, que é o uso de imagens simbólicas para representar períodos históricos futuros, contextos geopolíticos e comportamentos sociais. O que você quer dizer com isso? Vamos simplificar. Nós estamos falando de eventos futuros, ainda não aconteceram. Como que Deus
vai nos trazer uma revelação sobre coisas que acontecerão há muitos anos, em contextos que a gente não entende, cercado de cenários nos quais a gente não tem nenhum entendimento, e nós vamos entender essa mensagem por completo, se não for através de um símbolo que a gente entenda. Exemplo, imagine que um profeta do Velho Testamento seja levado em espírito para dentro de um metrô. Como é que ele vai transmitir essa mensagem? Ele não tem nenhum conhecimento sobre aquela tecnologia. Ele não tem nenhum entendimento do funcionamento de mundo, de séculos após a sua existência. Mas Deus está lhe mostrando uma coisa relativa ao futuro. Ele está dentro de um metrô. Como um profeta explicaria essa visão? Eu fui levado para o ventre de um grande animal, e a sua pele era como ferro, e o seu ruído enquanto movia era como o som de muitas águas, como o som de carros de guerra correndo para o embate, e os seus olhos brilhavam como se fossem fogo incandescente. E hoje, lendo aquele texto, a gente olharia e falaria: o profeta está dentro de um metrô. Mas nós hoje temos esse entendimento, porque nós temos o conhecimento, nós temos o contexto, coisa que não se tinha no momento em que a revelação foi dada. Então o livro de Apocalipse, escrito por João recebe revelações de coisas que vão acontecer milênios depois. Ele não tem o contexto, ele não tem a ambientação. Então aquela mensagem precisa ser transmitida, chegar até nós através de símbolos que farão sentido na boca de quem estava falando 2000 anos atrás, e farão sentido na interpretação e no entendimento de nós, que estamos vivendo 2000 anos depois. Por isso, assim como foi o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, ele vai se valer de símbolos, de figuras, de imagens, que vão transmitir para nós um significado. Isso é a forma com a qual o Espírito Santo, sempre muito excelente, com uma sabedoria que excede o nosso entendimento e o nosso conhecimento, ele também usou para que cada geração pudesse ler o livro de Apocalipse, identificar os sinais, fazer as interpretações e se manter alerta. Porque toda geração vai ler o livro de Apocalipse, vai encontrar os símbolos que lá estão, vai olhar o mundo à sua volta, vai olhar o cenário geopolítico, vai olhar o avanço tecnológico, vai fazer a sua própria interpretação e vai se manter alerta. Então, há 2000 anos, desde os apóstolos, desde os pais da igreja, desde a igreja primitiva, as comunidades eclesiásticas do mundo inteiro se mantêm alerta, olhando o mundo à sua volta e enxergando no mundo à sua volta os sinais. Isso faz com que algumas interpretações mudem ao longo dos anos, porque o nosso contexto social e o nosso contexto geopolítico muda, mas a essência e o propósito permanece inalterado, que é nos manter alerta para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, para o arrebatamento da igreja, enquanto nos dá entendimento dos sinais que precedem esse grandioso evento. Eu vou dar um exemplo, só para você entender como que as gerações vão entendendo de forma diferente o livro de Apocalipse, com base nos sinais que elas observam, mas mantém o mesmo entendimento sobre a essência. Uma das coisas que mais causam pavor em todo o livro de Apocalipse é algo que nós chamamos de a marca da besta, pastora Marilda. Lá em Apocalipse 13,
do versículo 16 ao 17, o texto sagrado diz assim: também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui há a sabedoria: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número de homem, seu número é 666, o famoso 666. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto desse assunto, e eu tenho lido desde a minha infância, porque meu pai também gostava muito deste assunto. Eu tenho lido desde a minha infância vários e vários livros, estudos, que nós chamamos de escatologia, o estudo das coisas finais. E eu li materiais teológicos sobre este tema da década de 70, da década de 80, da década de 90. E você vê como cada geração interpretou no seu tempo um sinal de que a marca da besta tinha chegado. Então, se você pegar alguns livros de escatologia, algumas apostilas de escatologia, década de 70, década de 80, era cravado que a marca da besta era o código de barra. Muito cristão tinha medo de ir no mercado e comprar um produto porque estava trazendo para casa o código de barra. E aí você tinha ilustrações de que logo o código da barra seria estampado na testa das pessoas e na palma da mão das pessoas. Pergunto: alguém hoje tem medo do código de barra? Você abre o armário da sua casa, pega um pacote de arroz, olha o código de barra e diz: o sangue de Jesus tem poder? Não, a gente se habituou, se acostumou, mas houve uma geração que interpretou no código de barra, naquele sistema de leitura codificada, a implantação da marca da besta. Uma geração posterior lidou com o surgimento do chip e também se assustou. A marca da besta chegou. Hoje a gente traz o nosso celular para a igreja e ele não cai endemoniado, mesmo tendo um chip dentro dele. Essa transmissão que você está assistindo está usando um equipamento que tem um chip. Mas uma geração ficou apavorada porque a marca da besta tinha chegado através do chip. Hoje o seu celular tem chip, o seu cartão tem chip, alguns documentos já saem com chip. Todo mundo acha maravilhoso porque facilitou a vida. Agora, quando nós lemos o texto, o que na essência o texto está dizendo? Que todos foram obrigados, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca, na mão direita ou na testa. E aí vem o versículo mais importante: para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, o número do seu nome. Está falando de controle. Está falando de um contexto onde as pessoas serão controladas. Se você não tiver debaixo deste controle, você não compra e você não vende. Então a geração que interpretou que o código de barras tinha a ver com a marca da besta, estava errada? A geração que interpretou que o chip tinha a ver com esse controle, estava errada? Não! As coisas estão se formando, se juntando. Hoje você vai fazer a sua compra no mercado, quando você passa no caixa, quando a moça coloca lá o código de barra do leitor, aparece o preço do produto, a promoção que aquele produto está, e mais. Em muitos mercados, muitos centros comerciais, a primeira pergunta que a moça faz quando você chega no caixa é: vai colocar o CPF? Vai participar da promoção? Qual é o CPF cadastrado? Você já amarrou a sua compra a um CPF. Aquele mercado tem acesso à sua pessoa
e aquele código de barra daquele produto está amarrado ao chip que está no seu documento, e o mercado sabe quem você é, sabe que dia você fez a compra, o que você comprou. A partir dali, os algoritmos sabem quais são as suas preferências, que tipo de promoção você gosta de aproveitar. Você está sendo controlado. Não estou dizendo que fazer a compra no mercado e aceitar a marca da besta, mas estou dizendo que o controle está sendo implantado pouco a pouco, e tudo encaminha para um contexto de dominação sobre a individualidade por um sistema maior. Vou dar um exemplo bem clássico e recente. Durante a pandemia, veio o auxílio emergencial. Para se receber o auxílio emergencial, precisou-se abrir uma conta em banco. E o próprio ministro da Economia no período, ele disse que ele ficou espantado que 40 milhões de brasileiros não tinham conta em banco e passaram a ter. Então, se você faz um movimento financeiro na base de tiro R$50 do bolso e pago a minha compra com R$50, não gerou registro algum. Mas se eu faço uma transferência com viés bancário, por uma agência bancária, um registro foi feito. O banco ainda tem um negócio chamado sigilo bancário. Mas hoje, por exemplo, no país nós temos algo chamado Pix, que registra todas as suas movimentações financeiras sem que haja necessidade de um sigilo bancário. Tudo que você faz pode ser facilmente consultado por um órgão que tenha acesso àquela informação. Então, toda a movimentação financeira do brasileiro feita pelo Pix, alguém sabe, em tempo real, alguém viu. Você não esconde. Não estou dizendo, o mundo está se modelando para que em algum momento esse controle absoluto seja implantado, para que alguém tenha domínio total sobre tudo e todos, e quem não se sujeitar a este domínio não compra e não vende. Se você não compra e não vende, você não come, você não vai ter acesso à saúde. Irmão, e toda mudança para este caminho, ela traz junto algum benefício. Já existem, por exemplo, estudos para que realmente você receba um tipo de chip no seu próprio corpo, com as suas informações de saúde, o seu prontuário médico. Em qualquer lugar que você chegar, com um simples leitor, todas as informações sobre você vai estar lá. E numa análise simples, isso é ruim? Não, porque facilita muito a vida, mas está nos colocando debaixo de um controle. Então, quando o texto fala sobre a marca da besta, ele está nos apontando para um sistema de controle mundial, onde todos estarão sendo controlados por uma força específica. Só que todas as gerações, ao seu tempo, identificaram um vilão. É isso, é isso, é isso, é isso. E conforme a tecnologia vai avançando, nós vamos entendendo que tudo está fazendo um contexto maior até que essa dominação absoluta aconteça. Vocês entenderam? Tem um outro exemplo que eu acho muito interessante no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 15, que diz assim: foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Preste atenção, o texto está dizendo assim, uma imagem, e é tudo que João está vendo. Ele vai dizer assim, essa imagem recebeu fôlego, ela recebeu vida, ela está viva, ela consegue interagir com os seus adoradores, e ela consegue identificar e condenar à morte aqueles que se negam a adorar ela. Pastora Marildo, eu já fui em aulas de teologia onde os professores ensinavam o seguinte: o reino do anticristo vai ser tão tomado pelo mal. Isso é verdade. E Apocalipse diz que haverão imagens de escultura
que receberão em si demônios, e elas falarão, elas verão, e elas irão matar quem não adorar ela. Era tudo que as pessoas tinham para interpretar. Não tem outra forma de interpretar isso. É uma imagem que ganhou vida. A imagem da besta está viva. Ela interage com as pessoas. Mas hoje, nós estamos vendo robôs que andam. A robótica avançou demais. Já há estudos avançados e projetos avançados de simulação da pele humana sobre mecanismos robóticos. Hoje está meio caminho andado para você fazer uma imagem de alguém e ela vai interagir com você como se fosse alguém vivo. Ah, mas isso aí está meio longe. Tá. Mas eu tenho certeza que é muito... Nem todos, mas a grande maioria de quem está nos assistindo, em algum momento do seu dia fala: Alexa, tocar tal coisa. Alexa, apagar as luzes. Alexa, boa noite. Você já tem uma inteligência artificial na sua casa que interage com você, que fala com você, que conhece os seus gostos. Ah, eu não tenho Alexa, mas usa Google Assistente. Não é teoria da conspiração, não sou conspiracionista, só estou relatando fatos que talvez você também ache estranho. Se você fizer uma pesquisa, não estou profetizando nada sobre a vida da pastora Valquíria, mas estou dizendo, se você fizer uma pesquisa no Google, carrinho de bebê, a próxima rede social que você entrar, vai começar a aparecer publicidade de carrinho de bebê. Ok, o algoritmo leu. Se você digitar no seu Google 2, 3 letras, você diz assim: nossa, parece que o Google me conhece. Ele deu as opções exatamente do que eu estou procurando. Claro, o algoritmo já leu você. Agora, talvez uma das coisas mais assustadoras, e talvez você já tenha passado por isso, é com o celular no bolso ou o celular do seu lado, tela desligada, você falar de alguém, e quando você entra no Facebook, aquela pessoa aparece como indicação de amizade. Do nada. Ou você comenta que quer comprar alguma coisa e na interação... Não, o celular está desligado. Na interação seguinte, você recebe publicidade referente àquele assunto. Você fala, mas eu não escrevi nada, eu falei, o celular estava desligado. Nós estamos no tempo onde os nossos aparelhos nos escutam, interagem conosco e, pastora Marilda, assustadoramente, muitas vezes são eles que determinam a nossa ação e moldam a nossa rotina. E nós estamos preocupados se iríamos adorar uma imagem possuída pelo demônio. Nós nos tornamos adoradores das nossas tecnologias, nos sujeitamos a ela. Sem pensar, aparece mensagem, aceitar ou não, porque você quer entrar num site, quer entrar num jogo, quer entrar num aplicativo, você nem lê o que você está aceitando, você aceita. Então, essas tecnologias vão criando domínios sobre nós. Inteligência artificial está aí, a robótica avançada, os assistentes virtuais, tudo isso são coisas nos apontando para que, em algum momento, uma ordem seja baixada de adoração à imagem de alguém, e quem não o adorar será identificado imediatamente e sentenciado a alguma condenação por causa desse sistema. Quem não se enquadrar no sistema, o sistema vai perseguir e vai matar. E é isso que o texto está dizendo. Um objeto de adoração que, ao não ser adorado,
identifica o não adorador e aciona um poder maior para que ele seja morto. Isso é futuro. Mas há 20, 30 anos atrás, os pregadores do Apocalipse não tinham esse conhecimento. Eles faziam uma interpretação de acordo com a contextualização tecnológica e geopolítica que eles tinham. Mas hoje, a coisa já avançou, já evoluiu. E a gente consegue ler um texto como esse e entender: o reino do anticristo vai usar tecnologia contra as pessoas. E nós dizemos: eu nunca vou aceitar a marca do anticristo, capaz, como assim? Jamais alguém aceitaria. Mas nós já estamos sendo treinados a aceitar todo tipo de controle, sem fazer qualquer objeção a eles. É teoria da conspiração? Estou dizendo? É bobagem? Não, é verdade, é realidade. Eu não estou criticando você não, porque eu faço igualzinho. Uma outra questão muito interessante que eu via os pastores pregando sobre este texto de Apocalipse 1:7, dizendo: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. E aí era uma discussão teológica de como isso ia acontecer. Como o mundo é redondo, tem linhas de horizonte. Uma coisa que acontece aqui não tem como ser vista aqui. Que milagre é esse que ia acontecer para que todo olho visse um evento? E as pessoas falam: como que vai acontecer? O que Deus vai fazer? Que milagre vai ser esse? Quando o texto de Apocalipse fala de 2 testemunhas sendo mortas e trazidas de volta à vida e ascendendo ao céu diante dos olhos das pessoas, todo olho vendo, como que isso vai acontecer? E hoje nós temos internet. Os mais novinhos não vamos lembrar disso. O senhor pegou, pastora Maria, internet de escada. 3 dias para baixar uma foto. E hoje, os computadores mais potentes dos anos 60 têm uma capacidade de processamento inferior ao celular mais antiquado que a gente tem aqui nessa noite. Provavelmente é o meu. Internet, banda larga. Eu já nem sei mais em que G nós estamos. Você compra um telefone da última geração hoje, amanhã ele já está obsoleto. O mundo na palma da mão, a 2 cliques. O que acontece em qualquer lugar do mundo pode ser acompanhado simultaneamente pelo mundo inteiro. Bom, nós estamos vendo os elementos das profecias apocalípticas se concatenando diante dos nossos olhos. Somos uma geração privilegiada. Quando a gente fala que a volta de Jesus está muito próxima, e a gente vai olhar para os discípulos dizendo a mesma coisa: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E alguém diz: faz 2000 anos e ele não voltou. Uma geração se media de 70 em 70 anos. Eu estou com 40 anos de idade, eu já nem sei mais quantas gerações eu vi transicionar. Agora de 10, 7 anos, geração que eu falo é uma mudança cultural. Tudo muda, está tudo muito rápido. As pessoas andaram a cavalo por séculos. As pessoas andaram de trem a vapor por anos. E hoje, cada dia, os veículos estão ficando mais modernos de uma rapidez absurda. LP, quem ouviu o LP? Pastora Maria ouviu, eu sei. Pastor Ricardo ouviu o LP também. O LP foi substituído pelo quê? CD. CD veio MD, Blu-ray. Essas mídias envelheceram numa velocidade absurda. Porque hoje o armazenamento é na nuvem, hoje nós temos streamings, e tudo isso aconteceu muito rápido. A tecnologia está avançando rápido demais. Indícios de que estamos nos aproximando do fim, porque essa tecnologia está
interligando as coisas para esse governo único que o anticristo vai instaurar. Mas tem mais. Nós estamos vendo sucessões de desgraças naturais num ritmo que nunca foi visto. Você sai de uma desgraça para cair no colo de outra. A Bíblia fala, Jesus disse que sinais da sua vinda seriam terremotos, a terra em convulsão, pragas. Se eu citar para vocês, vocês lembram de uma grande mazela, uma praga, uma epidemia que nos assolou nos últimos tempos? Imediatamente alguém vai dizer Covid-19. Tá, mas puxa um pouco mais, H1N1, gripe aviária, gripe suína. Bom, tudo isso aconteceu na última década. Uma sucessão de novas enfermidades assolando regiões específicas da Terra em intervalos cada vez menores. E isso é um alerta para a nossa geração, que nós estamos vendo os sinais que sempre existiram, a igreja sempre viu, os apóstolos olharam o mundo e viram sinais, a igreja primitiva viu sinais, a igreja da reforma protestante viu sinais, a igreja da retomada do avivamento viu sinais. Só que nós estamos vendo isso com frequências absurdas que eles não viram. Quanto mais perto do fim, menor é o intervalo e maior é a intensidade. Não é eu que estou falando não, quem diz isso é Paulo. Romanos 8, 22, 24 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Paulo dizendo assim: nós gememos, ansiamos por esse tempo, aonde haverá redenção para esse corpo carnal, e a natureza está sofrendo com a gente. A natureza está ansiosa para que os filhos de Deus encontrem a redenção de seu corpo carnal. Quando isso vai acontecer? É o próprio Paulo que diz: ora, vai acontecer um abrir e fechar de olhos, sobre as nuvens, um alarido, voz de arcanjo, o poder de Deus. Os que ressuscitaram em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados para encontrar o Senhor nos ares. A redenção do nosso corpo carnal em algo glorificado se dará no arrebatamento da igreja. E Paulo está dizendo: a natureza está sofrendo, gemendo, tendo contração, esperando que esse dia chegue. Agora, graças a Deus, eu não precisei parir o Nicolas, então eu não tenho lugar de fala para dizer isso. Nós temos algumas mamães aqui, muitas mamães assistindo. Quanto mais próximo do nascimento, menor é o intervalo da tal da contração, as dores do parto. Quanto mais próximo vai ficando, ela vai ficando cada vez. É sinal que o menino está nascendo, que a criança está chegando. Paulo está dizendo, quem tem ouvido os outros diz assim, Paulo está dizendo, a natureza, através das suas contrações, vai nos dar um sinal de alerta. O nascimento está chegando. Que nascimento é esse? A natureza dizendo: para mim, a libertação da natureza, e isso nós vamos falar na próxima aula, a natureza vai vivenciar uma libertação, e essa libertação começa quando os filhos de Deus, quando a igreja, quando a noiva do Cordeiro tiver esse corpo carnal restaurado no arrebatamento. Começa o suspiro de alívio da natureza. Até lá ela vai estar sofrendo, convulsionando. E se você olhar o mundo em volta, nós estamos vendo a natureza empolvorosa. Esse ano, quantas notícias ruins você já ouviu relativo à natureza? Nós estamos numa região tropical.
Quantos dias nós estamos sem chuva? Quantos lugares foram afetados por incêndios que ninguém explica? Em outro lugar, passa um furacão, vem outro. Dentro do Brasil, estados cobertos de água no começo do ano, outros tomados pela seca. Você consegue definir primavera, verão e outono? Você pode dizer quanto vai fazer frio, quanto vai fazer calor? Tudo bagunçado. A natureza nos dando sinais. Está um caos. Estou convulsionando. Estou desesperada. Estou angustiada. Preciso ser liberta. Aqui é a minha contração. E o nascimento dessa liberdade para a natureza vem através do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento da igreja. Se você não acredita no arrebatamento da igreja, você está perdendo seu tempo aqui. Tudo começa aqui. Então os indícios estão nos mostrando ciclos cada vez menores, mais intensidade. Todas as gerações viram os sinais, mas nenhuma delas viram tantos sinais em tão pouco tempo, com tanta intensidade e com um entendimento tão pleno dos sinais do Apocalipse do que nós. Se a gente não ficar alerta, quem vai dar o alerta por nós? Já na parte final, para não me alongar muito aqui, o livro de Apocalipse, ele vai usar um recurso. O livro de Daniel também usa. O livro de Daniel, na verdade, é um livro que você estuda em paralelo ao livro de Apocalipse. E a Bíblia é tão maravilhosa, que para entender o Apocalipse, nós temos que ir lá para o Velho Testamento. Para falar de coisas futuras, nós temos que olhar para o passado, porque a Bíblia não é um assunto só. Nós temos que olhar para o livro de Daniel, porque os recursos literários, o bojo profético aplicado no livro de Daniel é o mesmo aplicado no livro de Apocalipse. Só que o livro de Apocalipse está apontando para a gente coisas futuras. E o livro de Daniel, ele é fantástico, porque ele é um livro histórico. Daniel é mais do que um livro sobre história de leões e cova. É mais do que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. É um livro fantástico, porque ele é histórico. Mas ele também é profético. Porque a Daniel foi revelado coisas sobre o seu futuro, sobre o futuro daquela nação. Só que aquela profecia, pastor, para nós já virou história, porque ela já aconteceu. E o que falta para acontecer em Daniel é o que está destrinchado em Apocalipse. Então o livro de Daniel é incrível. E como o livro de Daniel já virou histórico, já aconteceu, nós conseguimos olhar para os símbolos e dizer como que a Bíblia é certeira, como a profecia, quando vem de Deus, ela é inerrante. E quando você analisa os símbolos do livro de Daniel, com base nos eventos que já são históricos, te dá uma segurança para olhar para o Apocalipse e dizer, não tem erro. Eu posso não entender, mas eu sei que alguém um dia vai olhar e vai ficar claro. Eu quero dar só uns exemplos do livro de Daniel. Tem um rei chamado Nabucodonosor, que ele tem um sonho. Ele chama Daniel e fala assim, eu tive um sonho. Era uma estátua. Símbolo. Como que Deus vai dizer sobre o futuro, se não tem contexto para as pessoas entenderem? Símbolos. Era uma estátua, muito grande. Essa estátua tinha uma cabeça de ouro. Tinha peito e braços de prata. Essa cabeça, ela tinha a sua barriga e as suas coxas de bronze. E ela tinha pernas de ferro. E de repente, de uma montanha vinha uma pedra. E ela caía na base daquela estátua. E a estátua caía. Ficava apenas os pés com os dedos. Todo o restante caía. Esse sonho me perturbou. Eu não entendi nada. Mas
Mais ou menos isso aqui. Daniel fala, Deus já me deu a revelação. O que é? Reinos. Um reino maior, que será precedido por um outro reino, que será precedido por um terceiro reino, que será precedido por um quarto reino. Simples, ele matou a charada. Essa estátua, na verdade, está falando de sucessões de reino. O mundo vai mudar. Quem é cabeça hoje vai deixar de ser. Esse aqui vai ser derrotado por esse aqui, que vai ser derrotado por esse aqui, que vai ser derrotado por esse aqui, até que vai vir um maior, que derruba todos os reinos. Maravilha. Aí, Deus vai dar uma visão para o próprio Daniel. Daniel, você entendeu o básico, agora eu quero que você entenda as coisas mais profundas, para você entender como que eu sou Deus de detalhes, como que tudo está nas minhas mãos. Então Daniel vai ter uma visão de 4 animais saindo de dentro de um mar. Mar sempre significa gente. Quando as coisas estão saindo do mar, significa poder dado pelas pessoas. Aí nessa visão dos animais, ele vai ver um leão saindo do mar, mas esse leão tem asas de águia. De repente ele olha e tem um urso. Esse urso está saindo com uma costela na boca, 3 fragmentos, uma pata é maior do que a outra. De repente ele olha e tem um leopardo com 4 cabeças, com asas, saindo daquele mesmo mar. E depois ele olha e tem um animal que ele não consegue descrever. Ele diz, aquilo só me assombrou, ele não tem uma forma que eu conheça, mas ele tem 10 chifres. Daniel olha para aquilo, não entende nada. Irmão, vem um anjo falar com ele. Isso eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum momento. E Daniel orou 21 dias e a resposta de Deus não veio. Aí apareceu o anjo, o mensageiro, e disse, olha, desde o primeiro dia Deus já ouviu a sua oração, mas eu fiquei preso porque o príncipe da Pérsia não permitia a minha passagem. E aí Deus enviou Miguel, guerreou e eu pude passar. O que o anjo está trazendo é uma resposta a essas visões. E o anjo explica, e quando o anjo termina de explicar, pastora Marilda, o anjo fala, entendeu? E Daniel fala, não entendi nada. Nada. Está pior agora do que antes. A explicação mais confundida do que me explicou. E a resposta que aquele anjo dá para Daniel é, não interessa você entender agora. Um dia alguém vai entender. E enquanto você não entende, você tem uma missão de vida, Daniel. E é com essas palavras que termina o livro de Daniel. Seja fiel até o fim. Entendeu? Amém. Não entendeu? Amém também. Seja fiel. Tem coisas que você vai entender, tem coisas que quem vai entender é quem vai vir depois. Em tudo, seja fiel. Bom, mas a história que nós conhecemos eram as profecias que Daniel não conhecia naquele tempo. Então, historicamente falando, nós podemos dizer que aquela estátua de bronze, a estátua que o rei sonhou, a cabeça de ouro, hoje nós sabemos, representava o reinado da Babilônia, que caiu e foi substituído por uma coalizão de poderes entre os medos e os persas. Por isso, os braços de prata. A barriga e a coxa de bronze representava a Grécia que viria depois. E os pés, que era uma mistura de ferro misturado com barro, fazia referência aos romanos. O pé, com seus 10 dedos, uma referência a 10 nações que formavam o Império Romano. E, olha que é maravilhoso. Mateus, Lucas,
nos vão falar sobre a virgem que na manjedoura deu à luz a um menino, aquele menino que os profetas disseram, ele será o ocupante do trono, o reino dele não vai ter fim. Ele vem. E onde ele quebra a estátua? Na base que representava o Império Romano. Quando que Jesus vem, irmão? Nesse período histórico, dizendo, eu estou estabelecendo um novo tempo, onde todos esses poderes caem por terra, porque eu estou estabelecendo algo novo. Então, mais do que uma profecia sobre sucessão de reinos, era uma profecia sobre a chegada do reino de Deus, sobre a chegada do Filho do Homem. E quebra tudo, só não quebra os pés com seus dedinhos, porque os dedinhos ainda representam os reinos que continuaram, que são pé, estão abaixo, não é cabeça, pastora Maria, não é peito, não é coxa, é pé, mas está aí ainda, se sentindo muita coisa. Vai cair um dia, mas ainda não caiu, está aqui, se achando, se esquecendo que quem colocou ao chão todos os poderosos que vieram antes é a pedra angular. Só que, irmão, tem um matemático, eu não me lembro o nome dele agora, ele fez uma conta estatística, que ele diz assim, se nós pegarmos todas as profecias do livro de Daniel, que se cumpriram, comprovadamente já se cumpriram, a possibilidade de estatisticamente isso acontecer, e isso aconteceu, é a mesma dele. Sei lá, pega um estado do tamanho de Minas Gerais e forra ele com moeda de R$1. Forra o estado de Minas Gerais com moeda de R$1. Aí você vai pegar uma moeda e pinta ela de azul. Sobe num helicóptero, num avião, mais alto você puder. Se puder, chega na estratosfera. Aí você joga a moeda lá de cima. Aí você desce, alguém te venda, e você vai no estado de Minas, forrado de moeda de R$1 e pega uma moeda. É mais fácil que você pegue a moeda azul, estatisticamente falando, do que as profecias de Daniel se cumprirem na totalidade, que elas se cumpriram. É um negócio estatisticamente impossível de acontecer. E aconteceu. Quando nós falamos dos animais que ele viu um leão com 2 asas de águia. O leão representa a Babilônia, cabeça de ouro. Olha que curioso. Este animal, corpo de leão, cabeça de águia, representava a rapidez da conquista imposta pela Babilônia aos seus adversários. Mas, na visão, a asa do leão era arrancada. E a Babilônia, com todo o seu poder, ela caiu numa noite. Uma noite. Tipo assim, o poder foi arrancado. Aí veio os medo-persas, que representavam os braços, e, na visão, um urso que saía do mar com 3 costelas na boca e uma pata era maior do que a outra. O reino medo-persa ficou famoso porque, embora fosse uma coalizão, sempre um deles se sobrepunha ao outro. Sempre, pastor, tinha uma pata maior. E como é que o reino medo-persa conseguiu o seu poder sobre o mundo? Atacando e destruindo de forma violenta a Líbia, o Egito e a Babilônia. Sério, assim, irmão, muito antes disso acontecer, Daniel vê o urso, ele vê o desequilíbrio de poder e ele vê as 3 costelas na boca representando as 3 conquistas dos medo-persas. O leopardo com asas, que representa a Grécia. Leopardo, velocidade, com asa, corre mais rápido ainda.
Com 30 anos de idade, Alexandre o Grande já tinha dominado 1/3 do mundo conhecido. Nenhum governante dominou tanto em tão pouco tempo. Rápido, ágil. Só que ele morreu jovem. E quando ele morreu jovem, o seu reino foi dividido entre Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Um reino dividido em 4 generais. E séculos antes, Daniel fala: eu vi esse reino subir, ganhar velocidade e ser dividido em 4 cabeças. E aí vem o reino que ele não consegue reconhecer. É uma confusão. É um animal cheio de chifres. Um animal terrível, espantoso, violento. Olha a descrição de Daniel: os dentes dele é de ferro, despedaça suas vítimas. Falando de um reino poderoso, um reino violento. Você quer que eu fale sobre a ferocidade, a crueldade do Império Romano? É só citar para você nomes como Herodes, Nero, Césares. Cruel. E aí, esse reino, na visão que o rei teve, representava os 10 dedos da estátua. Na visão que Daniel tem, é um animal com 10 chifres. 10 dedos, 10 chifres. A sucessão histórica, geopolítica do Império Romano é a Europa. Vocês sabem como a Europa começa? Os ângulos, que hoje seria a Inglaterra, os búlgaros, que hoje é a Suíça, os francos, que hoje é a França, os germanos, que hoje é a Alemanha, os herulos, que hoje seria ali a região do sul da Itália, os lombardos, no norte da Itália, os astrógodos, que seria a Áustria, os suevos, que seria a região de Portugal, os vândalos, que é o sul da Espanha, e os visigodos, no norte da Espanha. Sabe quantos povos eu tenho aqui? 10. É a base da sucessão política do reinado romano que caiu. Mas os dedos, os 10 dedos, os 10 chifres, ainda continua aqui. É a base que a gente chama de Europa hoje. Então, historicamente falando, os simbolismos das visões não se encaixam em perfeição em todas as profecias que Daniel teve. E o mesmo mecanismo literário, o mesmo bojo profético, a mesma técnica espiritual usada por Deus na concepção do livro de Daniel é aquela que vai ser empregada em Apocalipse. Por que eu estou dando essa introdução? Para dizer sobre a seguridade, sobre a garantia, sobre você olhar para um livro que fala de prostituta abraçada com um dragão, de você olhar para um livro que fala sobre taças cheias de ira sendo derramada na terra, para você ler um livro que fala sobre rolos escritos por dentro e por fora, sobre cordeiro que você olha e vê leão, você vê leão e é cordeiro. Você olhar para este livro que fala de uma cidade feita de ouro, uma cidade cúbica com 24 quilômetros em todas as suas dimensões, e você dizer: eu posso confiar que isso aqui é real, ainda que eu não entenda. O Apocalipse, ele nos vai dar o entendimento dos finais de todas as coisas. Geralmente, quando a gente lê a Bíblia em ordem cronológica, o Apocalipse vai ser o último livro a ser lido. Se a gente lê a Bíblia na ordem de disposição literária, como ela está na Bíblia, vai ser o último a ser lido. Se você quiser ler organização, quais livros foram escritos primeiros, a cronologia literária, o Apocalipse vai ser o último que você vai ler. Eu gosto muito de uma frase dita por um famoso pregador americano chamado Billy Graham.
coloquei essa frase na contracapa de um dos meus livros, que é: eu li a Bíblia inteira, eu sei que tudo vai dar certo, tudo vai acabar bem, porque nós temos a confiabilidade da própria Bíblia, e a Bíblia se auto-explica, se auto-referencia. O Velho Testamento, com as suas profecias, que hoje para nós são histórias comprovadas, ninguém diz é mentira, aconteceu, não está escrito nos textos dos cristãos, está escrito nos textos da história, aconteceu como foi predito, os símbolos fizeram sentido, os sinais fizeram sentido. Isso nos dá a confiança, a certeza absoluta que o Apocalipse é inerrante. O que está lá vai acontecer. São símbolos que às vezes dá uma dificuldade de entender, mas vai acontecer. Vai. E vai ser bonito. Para a igreja vai. Igreja tem arrebatamento, tem bodas do Cordeiro, tem cavalgada pelo universo, tem retorno triunfante à terra, ao lado de Jesus, para governar sobre as nações. Para a igreja vai ser lindo. Agora, para quem ficar aqui, o negócio vai ser osso. Para quem viver os efeitos dos selos, das trombetas, das taças, o negócio vai ser terrível. Por isso que eu disse no começo dessa aula, dessa ministração, que se você é cristão e tem medo do Apocalipse, é porque você está do lado errado. Você está enxergando as coisas pela perspectiva de quem está olhando de baixo. E nós temos que estar preparados para estar acima, não no sentido do orgulho, de ser melhor que ninguém, mas nas nuvens, encontrando o Senhor nos ares e sendo conduzido para bodas do Cordeiro.